Bom, pessoal, nessa aula vamos fazer a resolução dos exercícios do PET, do terceiro ano do noturno. Então, sem muita enrolação, bora lá? Vou ler a questão para vocês ali no meu notebook, então eu vou agachar um pouco, porque foi o único jeito que eu consegui arrumar a sala aqui. Tá joia? Então, bora lá. O fosgênio, COClO2, é um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação com o monóxido de carbono e o gás cloro. Qual a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Então, exercício número 1. Fosgênio é COCl2, depois deu monóxido de carbono e Cl2. Qual que é a geometria do COCl2? Vamos fazer a estrutura de Lewis, também chamada de fórmula eletrônica. Daqui a gente determina a geometria. Então, COCl2. Usando a tabela periódica de vocês, ou fazendo a distribuição em camadas, vocês decidem qual que é o melhor jeito. Olhando a tabela de vocês aí, a gente sabe que o carbono está na família 14. Se ele está na família 14, quer dizer que ele tem quantos elétrons na última camada? 4. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica também dos 6 elétrons, você também vai encontrar que ele tem 4 elétrons. Mas vamos utilizar baseado nas famílias, que eu acho que é mais fácil e mais rápido também. Então, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, certo? Então, C2 vai ter um oxigênio ligado a ele e 2 cloro. Então, vai ter um cloro aqui, vai ter outro cloro aqui. E aqui em cima, a gente vai ter o oxigênio. O oxigênio, ele está com 6 elétrons na última camada. Certo? Então, ele vai fazer uma ligação dupla com o carbono. Por que ele vai fazer uma ligação dupla? Se ele está com 6, ele precisa ficar com 8. Qual que é o jeito dele fazer o melhor jeito dele ganhar 2 elétrons? Fazendo uma ligação dupla. O cloro está na família lá 17. Então quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele vai fazer uma ligação simples com o carbono. Então, feita uma ligação simples, o que vai acontecer? O oxigênio ele vai aplicar uma força sobre o carbono e sobre o carbono não, sobre o cloro e sobre o outro cloro. Então eles vão se organizar. Aí a gente consegue determinar a geometria da molécula, que vai ser trigonal, plana, certo? Ó, melhor jeito deles ficarem afastados é esse, o maior afastamento possível, respeitando a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que eu falei lá no slide, certo? CO também é bem simples. Duas moléculas, então a gente já vai saber que ela é sempre linear. Então o carbono ele tem 4, 1, 2, 3, 4. O oxigênio vai ter 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer uma ligação dupla aqui. Então, o melhor jeito de organizar isso é através de uma geometria linear, não há outra solução. Então, CO linear. Aqui é Cl2, certo? Aqui também o gás cloro vai ser... Ai, desculpa aí, pessoal. Vou ir aqui.
O cloro, ele está na família 17. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro cloro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai fazer uma ligação simples com outro cloro. Coloca a geometria. Geometria mais adequada. Geometria linear. Então, CL, CL. Aqui é geometria trigonal plana. E aqui, geometria linear. E aqui, geometria também linear. Então, olhando lá nas alternativas, a gente encontra que a resposta é a alternativa E, trigonal plana, linear e linear, certo? Então, alternativa E, certinho? Olhem bem, se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp. Questão 2, B. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna dos compostos químicos com a coluna das estruturas geométricas. Primeiro vamos determinar a estrutura de cada substância ali. A substância 1 é o NH3. Substância 2 é o fluoreto de hidrogênio. Substância 3, não, substância 2 é o fluoreto de hidrogênio. Substância 3 é o SO2. Substância 4 é o CH4, que é o gás metano. Vamos utilizar a mesma fórmula de antes. Determinar a estrutura de Lewis. E aqui a gente determina a geometria molecular. NH3. O nitrogênio ele está na família 15. Então, o que isso quer dizer? Está na família 15, quer dizer que tem 5 elétrons na última camada, correto? Vocês podem sempre estar verificando, gente. Faça a distribuição eletrônica, faça a distribuição lá de Pauli, que é 1s2, 2s2, 2p6. Vocês vão confirmar tudo isso. Então, ele tem 5 elétrons, o nitrogênio, então 1, 2, 3, 4, 5. Tem 3 hidrogênios. Cada hidrogênio vai ter um elétron na última camada. Então, eles vão fazer uma ligação simples. Certo? E tem ainda esse elétron desemparelhado, que é a nuvem eletrônica não ligante. O que a nuvem eletrônica não ligante vai fazer? Ela vai mandar esses 2 elétrons para baixo. E esse aqui também. Eles vão ficar assim, vão ficar apertados na parte inferior. E eles se repelem entre si. Então, qual é a geometria mais adequada? É a geometria piramidal, ou pirâmide trigonal, que é essa daqui. N. Certo? Tranquilo até aqui? O SO2. O SO2 ele tem uma particularidade. O SO2 ele tem uma particularidade. Qual a particularidade que é essa? Está na família 16. Então tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 oxigênios. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre ele precisa respeitar a regra do octeto. E o oxigênio também.
Então ele vai fazer aqui uma ligação dupla. Fechou com 6 elétrons. Lembre que na ligação covalente os elétrons são compartilhados. Então o elétron daqui e o elétron de cá, eles são de ambos. Correto? Porém, o enxofre, ele vai fazer com outro oxigênio uma ligação que é chamada coordenada. O que essa ligação coordenada faz? O enxofre, ele vai meio que emprestar o elétron para o outro oxigênio. 2 elétrons para o outro oxigênio. Porque ele precisa respeitar a regra do octeto. Porque vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui vai ficar meio que emprestado para o oxigênio, para não romper a regra do octeto, porque se fosse fazer uma ligação simples aqui, ficaria com mais, e o oxigênio ficaria com 8, porém o oxigênio ele ficaria ainda deficiente de elétrons. Então na ligação coordenada a gente consegue suprir essa necessidade. E aqui nós temos uma nuvem eletrônica não ligante. O que essa nuvem eletrônica não ligante ela vai fazer? Ela vai pegar e vai empurrar esses 2 átomos de oxigênio para a parte de baixo, ficando assim. S dupla O, ligação coordenada com outro oxigênio. Qual a geometria que é essa? Geometria angular. Gente, eu acabei pulando o fluoreto de hidrogênio aqui, desculpa. Porque também dá para fazer bem fácil. Colocar ele aqui. O hidrogênio, ele tem 1 elétron. O flúor, ele tem quantos elétrons na última camada? 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer uma ligação simples, correto? Então, qual que vai ser a geometria? Vai ser a geometria linear, certo? Por último, o CH4, o gás metano. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4. 4 oxigênios. Cada oxigênio tem 1 elétron na última camada. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer ligações simples e covalentes. Essa é a geometria. Essa é a estrutura de Lewis. Então, qual vai ser a geometria molecular? Quando tiver 5 átomos e nenhuma nuvem eletrônica, qual é a melhor geometria? Vai ser a geometria tetraédrica. Lembrem-se que os átomos eles precisam ficar mais afastados entre si, respeitando sempre a teoria da repulsão lá. Nós já falamos no slide. Então, vamos dar o nome aqui, esqueci. Então, geometria piramidal. Aqui, geometria linear. Aqui, geometria angular. E aqui, geometria tetraédrica. Certinho? Então, vamos olhar qual alternativa corresponde. Então a alternativa correta é a alternativa C, certo? Na atividade 3 fala o seguinte: selecione as alternativas onde há correspondência entre a molécula e sua fórmula geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Número 1. 4. Número 1 lá. Fala que o N2 é linear. Será que o N2 é linear? Ó, não sei nem porque eu paguei isso aqui. Então, vamos fazer de novo. Estrutura de Lewis aqui.
a geometria. N2, nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O outro nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles precisam de 3 para completar o octeto. Então, eles vão fazer uma ligação tripla. Certo? Ficou com 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Então, qual geometria que é essa? Geometria linear. Certinho? Depois, CO2. Fala que CO2 é linear. Vamos ver se CO2 é linear mesmo. CO2. Carbono tem 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. Oxigênio vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o carbono precisa de mais 4 e o oxigênio, cada oxigênio precisa de 2, então eles vão fazer uma ligação dupla. Completou o octeto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Qual a geometria que é essa? Geometria linear também. Então a gente fica com C, dupla O, geometria linear. Correto? 4. Fala que a água é angular. Vamos ver se a água é angular mesmo. Água. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 átomos de hidrogênio. Então, hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Esses dois, notem que sobra 2 pares de elétrons, ó, um par aqui e outro par aqui. Eles vão formar 2 nuvens eletrônicas. O que essas nuvens eletrônicas vão fazer? Elas vão ficar na parte superior e vão empurrar os 2 átomos de hidrogênio para a parte de baixo. Qual a estrutura que vai produzir? Vai ser uma geometria angular. Dessa maneira aqui, ó. Essa vai ser a estrutura da geometria, vai ser a geometria molecular da água. Geometria angular. Correto? Tá certo também a 4. Então, a 8 fala que o PCl5, o pentacloreto de fósforo, é plana trigonal, ou trigonal plana. Então, a gente sabe que o fósforo ele vai ter 5 elétrons na última camada. Por quê? Está na família 15. Está na família 15, tem 5 elétrons na última camada. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Cada cloro ele tem 7 elétrons na última camada. Por quê? Está na família 17. Está na família 17 tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa aqui, pessoal. Vou ficar mais perto. Sete elétrons em cada cloro. Então vamos fazer só ligações simples com fósforo. Essas ligações são retas, tá, pessoal? Eu fiz de um jeito torto aqui. Então, esses cloros eles vão repelir entre si. Vou pegar aqui vermelho.
esse cloro repele esse, que ele vai repelir esse. Eles repelem todos entre si. Então, eles vão se organizar. Qual que é a melhor estrutura para eles? Vai ser a bipirâmide trigonal, concorda? Por quê? Como é a bipirâmide trigonal? É assim, ó. Certo? Cada ângulo de cloro tem entre si 120 graus e o cloro das partes inferiores com esse, por exemplo, tem um ângulo de 90 graus. Então, essa é a melhor estrutura respeitando a teoria da repulsão. Então, qual geometria que é essa? É geometria bipirâmide. Por que bipirâmide? Porque tem duas pontas, ó. Se olhando assim, é uma pirâmide. Se olhando assim, é outra pirâmide. Então, é bipirâmide trigonal. Correto? Depois tem a 16, que fala que CCl4 é tetraédrica. Aqui não é 3 não, aqui é... Como é que é os números que tá aí? 4 e 8. 4 e 8, depois 16. CCl4. Então nós sabemos que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Então 1, 2, 3, 4. O cloro ele tem 7 elétrons na última camada, como a gente viu aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou fazer ligações simples com carbono. Certinho? Fez ligações simples. Qual que é a melhor geometria para essa molécula? Vai ser a geometria tetraédrica. Vai ficando assim. Não é hidrogênio não, é cloro. Geometria tetraédrica. Certinho? Vamos para a última agora. BF3 é pirâmide trigonal. Essa também é bem fácil. 32. O boro está na família 13. Se o boro está na família 13, quer dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. Então, B. 1, 2, 3. Cada flúor. O flúor está em qual família? Família 17. Então ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai precisar apenas de mais um elétron. Então eles vão fazer apenas uma ligação simples, cada um. Então simples, simples, simples. Aqui. Qual vai ser a melhor geometria para ele se organizar? Visto que os flúor eles repelem entre si. Vai ser a trigonal. Trigonal plana, correto? Que é assim, ó. Certo? Essa é a geometria trigonal plana.
Aí no exercício fala para a gente somar as alternativas que estão corretas. Vamos ver quanto dá essa soma. A primeira é linear. Falou que o N2 é linear. Certo? Certo. Segundo, CO2 é linear. Linear. 4 é angular. É angular também. Olha lá a geometria da água. 8. Pentacloreto de fósforo. É trigonal plano ou plano trigonal? Não. É bipirâmide trigonal. CCl4 é tetraédrico. Aqui, ó. Tetraédrico. Então, correto. BF3 é pirâmide trigonal? Não, não é pirâmide trigonal. É apenas trigonal plano. Então tá errado. Então quanto dá essa soma? 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. Mais 16, 23. Então a soma ela é igual a 23. Tudo tranquilo até aqui? Esse exercício é bem trabalhoso, mas eu acho que não tem nenhuma dificuldade não. Se tiver, repito, me manda mensagem no WhatsApp, tira sua dúvida. Bora para a próxima. Atividade número 4. Número 4 fala o seguinte: 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar o café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro utilizou um envelope de açúcar dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes. Aí tem a substância, que é a sacarose, que é o açúcar orgânico, e o adoçante é a sucralose. Aí tem algumas informações aí. Aí depois fala, a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como agente umectante no adoçante dietético, sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de... Aí nas alternativas tem CO2 e SO2. Vamos comparar, vamos determinar primeiro a estrutura do dióxido de silício e ver se é parecida com a do CO2 ou do SO2. Então o dióxido de silício é SiO2. Olhando a tabela ali, ele está na família 14. Então quer dizer que tem 4 elétrons na última camada. Si 1, 2, 1, 2. Oxigênio vai ter 6 elétrons, como nós já vimos anteriormente. Então, o silício vai preferir fazer uma ligação dupla. Assim ele completa seu octeto com oxigênio, já que ambos o oxigênio precisa de 2, ambos os oxigênios precisam de 2 elétrons. Então, uma ligação dupla é o meio mais viável. Certo? Completou o octeto de cada um. Qual a geometria que vai ser essa? Vai ser a geometria linear, já que não há nuvem eletrônica não ligante para produzir uma geometria angular. Então vai ficar Si, dupla O, geometria linear. Agora vamos determinar a estrutura do CO2 e do SO2, para ver qual que é parecida com essa estrutura aqui. CO2, carbono tem 4 elétrons na última camada, oxigênio tem 6. Então vai fazer ligação dupla. Se a gente precisa de 2, carbono precisa ficar com 8. Então ligação dupla é a melhor solução. Então qual geometria que é essa? Geometria linear também, já que não há nuvem eletrônica não ligante. Linear. Então a gente observa que esses dois já são iguais. Mas vamos conferir. Vamos ver do SO2. SO2. Então, o enxofre, ele tem quantos elétrons na última camada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem oxigênio aqui, tem outro oxigênio aqui. Cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada.
Então eles vão fazer aqui, vou fazer uma ligação dupla. E aqui, como ele não pode fazer essa ligação dupla, porque senão ele ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, ele vai fazer uma ligação chamada coordenada. Ele vai meio que emprestar 2 elétrons para o oxigênio. Aí ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completado o octeto certinho. Mas ele vai só emprestar, ele fica com os elétrons. Ele empresta, mas a ligação coordenada ele não perde esses elétrons, como ocorre lá na ligação iônica. Certo? Aqui em cima nós temos um par de elétrons não ligante, chamado também nuvem eletrônica não ligante. O que essa nuvem eletrônica não ligante vai fazer? Ela vai empurrar esses 2 átomos de oxigênio para baixo, formando qual estrutura então? O2, ligação coordenada, geometria angular, correto? Angular. Vamos ver as alternativas lá, qual alternativa que é a correta. Então, a estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de CO2, como nós podemos confirmar lá no quadro, que apresenta geometria linear. Então, a alternativa correta é a alternativa E, certo? Então, a alternativa correta é a letra I. Certinho? Vamos para a última questão agora. Na última questão, questão 5. Considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular? Será? Questão 5. Molécula de amônia. Já viu a molécula de amônia anteriormente já. Mas vamos fazer de novo. Estrutura de Lewis. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênio tem 1 elétron só, apenas. Então, hidrogênio aqui. Vamos fazer uma ligação simples cada um. Então, essa nuvem aqui, essa nuvem eletrônica aqui em cima, não ligante, ela empurra esses hidrogênios para a parte de baixo. Então vai fazer que apresenta qual geometria? A geometria vai ser a geometria piramidal, certo? Ó. Ou pirâmide trigonal. Aí não representa o par de elétrons ali na geometria, tá, pessoal? Então, geometria piramidal. Então a letra A ela está incorreta. Então letra A incorreta. Letra B. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio ocupam os vértices do triângulo equilátero. Aqui, ó. 2 átomos de hidrogênio? Não, são 3 átomos de hidrogênio. Então a alternativa B ela também está incorreta. A letra C também ela não faz sentido, né? Porque a pirâmide ela não tem centro. Então a alternativa C é incorreta também. Alternativa D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices do triângulo equilátero. Correto. Aqui, ó. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices do triângulo. Certo? Então a alternativa D ela está correta. E a alternativa E, já na letra E fala, as arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas. Ligação entre hidrogênio e a metal é que tipo? É covalente. Então a alternativa E está incorreta também. Bom, pessoal, nossa aula está terminando. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Só não fique com dúvida, tire sua dúvida lá.
Até a próxima então e valeu!